Você sabia que Jesus Cristo, antes de subir aos céus, deixou uma ordem clara para todos os seus discípulos? Uma ordem que não era apenas para os apóstolos, mas para você também. Em Marcos 16 e 17 e 18, Jesus disse: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Hoje vamos descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre cura divina, e qual é a sua autoridade como crente em Cristo Jesus. A cura divina não é uma doutrina nova ou inventada, ela está enraizada em toda a Escritura, desde o Antigo até o Novo Testamento. Em Êxodo 15, 26, Deus se revela dizendo: Eu sou o Senhor que te sara. Esse é um dos nomes de Deus. Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas a maior revelação da vontade de Deus em curar vem através de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Mateus 8, 16 e 17, Ele curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Perceba, Jesus não curou alguns, Ele curou todos os que vieram a Ele. Isso nos mostra claramente a vontade de Deus. Em Atos 10 e 38, Pedro resume o ministério de Jesus dizendo que ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. A cura não é apenas possível, ela faz parte da obra redentora de Cristo na cruz. Em 1 Pedro 2 e 24 está escrito: Pelas suas chagas fostes sarados. Note que está no passado. Você já foi sarado pela obra de Cristo. Agora vem a parte poderosa. Jesus não guardou essa autoridade só para si mesmo. Ele a delegou aos seus discípulos, e isso inclui você. Em Marcos 16 e 15, Jesus deu a grande comissão: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Observe, não diz estes sinais seguirão apenas os apóstolos ou apenas os pastores, mas aqueles que creem. E em Lucas 10 e 19, Jesus declarou: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Muitos cristãos oram pedindo a Deus que cure, quando na verdade deveriam exercer a autoridade que Cristo já nos deu. É como ter uma procuração legal assinada, mas nunca usá-la. Jesus já nos deu a autoridade. Precisamos simplesmente exercê-la pela fé. Em Mateus 10:1, Jesus dá poder e autoridade aos discípulos sobre enfermidades e demônios. E em João 14:12, Jesus vai além. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Isso não é presunção, é simplesmente crer na palavra de Deus. Mas na prática, como exercemos essa autoridade? A Bíblia nos ensina alguns princípios fundamentais. Primeiro, conheça a palavra de Deus. Romanos 10 e 17 diz: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você não pode ter fé no que não conhece, então estude as promessas de Deus sobre cura. Segundo, entenda que já foi provido. A cura não é algo que você precisa convencer Deus a fazer, já foi providenciada na cruz. Isaías 53, 4 e 5 profetizou: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Terceiro, use o nome de Jesus. Em Filipenses 2, 9 e 10 está escrito que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Quando Pedro e João encontraram o coxo na porta do templo em Atos 3, Pedro disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Quarto, imponha as mãos com fé. Marcos 16 e 18 instrui: Porão as mãos sobre os enfermos. Não é mágica nas mãos. Impor as mãos sobre alguém é um ato de fé que cria um ponto de contato para liberar o poder de Deus. Quinto, ordene a enfermidade que saia. Jesus não implorava as enfermidades, ele ordenava. Em Marcos 9, 25, Jesus repreendeu o espírito imundo. Em Lucas 4 e 39, ele repreendeu a febre. Nós temos essa mesma autoridade. Não ore a doença, ordene que ela saia, em nome de Jesus. É importante entender também o que pode impedir a manifestação da cura, como incredulidade. Em Marcos 6, 5 e 6, Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. A fé é como uma mão que recebe o que Deus já proveu. Falta de conhecimento. Oséias 4, 6 alerta: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Muitos não recebem porque simplesmente não sabem que é a vontade de Deus curá-los. Tradições religiosas. Jesus disse em Marcos 7,13 que podemos invalidar a palavra de Deus pela tradição. Algumas doutrinas ensinam que Deus quer que alguns fiquem doentes para aprender lições. Isso contradiz totalmente o ministério de Jesus. Pecado
não confessado. Tiago 5, 15 e 16 conecta cura com confissão. A oração da fé salvará o enfermo. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Isso não significa que toda doença vem de pecado, mas pecado não confessado pode bloquear a fé. E um dos pecados não confessados que mais atrapalham o recebimento da cura é a falta de perdão. Mas aqui está a boa notícia. 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual é a conclusão de tudo isso? Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que curava no tempo de Jesus continua curando hoje. Se você está enfermo agora, quero que saiba, é a vontade de Deus que você seja curado. Não por causa dos seus méritos, mas por causa da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. 3 João 1:2 expressa o coração de Deus: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. E se você é um crente, entenda, você tem autoridade em Cristo para impor as mãos sobre os enfermos. Não espere ter um dom especial. Jesus disse que todos os que creem fariam essas obras. Haja pela fé. A ordem de Jesus em Mateus 10:8 ainda está em vigor. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então vá, creia, use a autoridade que Cristo lhe deu. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você pelo Espírito Santo. A colheita é grande, os enfermos são muitos, e Jesus está procurando por crentes que tomarão posse de sua autoridade e levarão cura aos perdidos. Se você tem fé que Jesus pode te curar, deixe abaixo nos comentários o seu pedido de oração, que eu pessoalmente vou orar por você. Que Deus te abençoe e te use poderosamente em nome de Jesus.